a todos. É uma grande alegria darmos início a esse mais uma versão, mais um fascículo, né, professor Saulo, professor Rodolfo, dessa semana de discutindo direitos e deveres fundamentais em tempo de pandemia. Só que hoje é uma noite especial, uma noite diferente, porque vamos discutir o direito à cultura com músicos, com artistas, com produtores, com profissionais da área jurídica que atua exatamente nesta área e em direitos autorais. E é uma grande honra, uma grande alegria tê-los aqui conosco nesta noite. O professor Rodolfo, inclusive, ele, como poeta, né, escreveu uma poesia dedicada a esse nosso evento, que vamos ter essa satisfação de ouvi-lo declamar, né, durante o evento. Amanhã tem uma sobre prova no processo penal. E prova para no a nossa processo grande penal. alegria, conseguimos reunir ou audiências telepresenciais na Justiça Estadual. E vamos dar Professor início... Rates, eu acho que há um microfone aberto que está interferindo. Silencio. Pronto, resolvemos. Invariavelmente a gente vai colocar os espectadores dessa sala virtual, né, no multi, para evitar exatamente esses sons externos, né? Então a gente pede desculpas, né, porque vamos sempre dar preferência aos músicos, os palestrantes, quem estiver com a palavra. De imediato eu passo a palavra para o nosso querido presidente da Academia de Letras Jurídicas, professor Rodolfo Pamplona, para as saudações iniciais. Professor Rodolfo, muito boa noite. Eu trouxe aqui para o senhor pipoca, milho, bolo de fubá, viu? Tudo aqui, viu? Para a gente comemorar essa noite. Muito boa noite. Feliz São João, viu? Boa noite a todos e todas. É com uma imensa satisfação que nós declaramos abertos os trabalhos do nosso 13º Seminário de Direitos e Deveres Fundamentais no período da pandemia. Essa iniciativa ela começou de forma tímida, uma provocação do professor Carlos Rates para a gente fazer um seminário especificamente na pandemia e, de repente, também com nessa organização inicial do Instituto dos Advogados do Brasil, a Seccional da Bahia, né, e com a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, se agregou o programa de pós-graduação em Direito, né, da Universidade Federal da Bahia, coordenado pelo nosso ilustre colega, jurista e confrade Saulo Casale Bahia, e com a ideia de fazer momentos de reflexão neste período complicado, nesse período em que estamos construindo uma nova normalidade, tentando compreender tudo que estamos vivendo. Só que o seminário, que era 1, virou 2, virou 3, virou 5, virou 10, já estamos na 13ª, com projeção para mais outros fascículos ou outras edições. E na verdade, uma grande satisfação na condição hoje de presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que vejo a pujança do pensamento, da reflexão na nossa terra e fora dela, porque temos sempre que possível agregando pessoas de outros estados. O nosso host te colocou no mute. Olha lá, colocou no mute, não tem problema. E quero desde já registrar para a plateia e em especial para os nossos palestrantes que isso vai acontecer de vez em quando, porque esses eventos nós estamos construindo uma nova forma de relação. E eu vejo aqui alguns rostos que eu vejo desde o primeiro evento, o que muitas vezes me dá uma satisfação enorme. Mas vejo sempre novas pessoas participando. Então, há muitos ainda não estão acostumados com esse formato. Então, eu quero avisar a todos, em especial, a todos e todas, em especial aos palestrantes, que de vez em quando isso vai acontecer. O professor Carlos Rates, que tem essa finesse, essa característica de gentleman dele, né? Ele às vezes fica com pudor de dizer, eu não tenho pudor nenhum. Então, gente, de vez em quando ele vai cortar o voo. Por quê? Porque as pessoas, ao entrar, entram e saem, às vezes entram com o microfone aberto e a gente fica ouvindo conversas paralelas. Então, fiquem sempre ligados no microfonezinho que aparece ao lado de seu nome, né? Porque ele, se ficar no mudo, ele vai ficar vermelhinho. Então, já para deixar o professor Carlos Rates absolutamente à vontade. E, meus amigos,
minhas amigas, esse momento desse nosso 13º evento é um momento especial. Por quê? Porque nós não vamos deixar de discutir direitos e deveres fundamentais, mas vamos agregar a isso a arte, a música, a poesia, as manifestações jurídicas da arte ou artísticas do direito, justamente na possibilidade de interagir ainda mais num período que é muito caro para nós da Bahia, em especial nós do Nordeste, que é o período junino, né? Analisar cultura nesse momento é fundamental. Analisar cultura em momentos em que os artistas estão isolados presencialmente, buscando novas formas de comunicação para poder demonstrar a sua arte, para mostrar que o seu ofício de viver é um ofício importantíssimo para nos diferenciar dos irracionais. E, sem sombra de dúvida, quando nós começamos a discutir cultura, também manifestando cultura, nós fazemos um caminho que se faz caminhando. Então, boa noite a todos e todas. Está declarado aberto o nosso 13º seminário. Já devolvo a palavra para o professor Carlos Ratz para seguir, como de sempre, com o protocolo. Ele que é o nosso hoster, o nosso anfitrião maior, inclusive no Zoom. Abraço a todos e todas. Muito obrigado, querido professor Rodolfo. Mais uma vez, a todas e a todos que estão chegando, boa noite, bom São João. É muito bom tê-los, né, nessa noite festiva, voltada para o direito à cultura. Já vimos que todos os convidados, os músicos, artistas, produtores estão presentes, mas antes do início, né, ao nosso evento, gostaria de passar a palavra para o cérebro, né, de todo esse movimento que estamos desenvolvendo há 14 semanas, que é o professor Saulo Casale, coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFBA. Professor Saulo Casale, feliz São João, boa noite, muita saúde para sua família. Feliz São João a todos, a você também, Ratz. E eu queria dar as boas-vindas a todos nesse evento de hoje, que acontece no dia de São João. A ideia de junina é porque, poxa, nós vamos manter a data no São João e resolver, bom, vamos fazer no São João mesmo e discutir um tema que nós precisamos, em relação a ele, ter um aprofundamento, que é a cultura e o impacto da cultura na pandemia. Vamos chamar artistas que vão dar o depoimento pessoal a respeito do impacto que entenderam que a área sofreu, as perspectivas, as soluções, a conjuntura. Vamos chamar produtores culturais envolvidos, vamos chamar advogados ligados à área artística também, na área de direitos autorais. Aí nós reunimos hoje Brina Costa, Paulo Muti, desde o Rio de Janeiro. Obrigado a vocês terem aceito participar aqui. A Brina, uma cantora conhecida em... Eu ia dizer fora do país, mas no país, Brina, com certeza, muita gente já ouviu, já te ouviu e tem lhe acompanhado, né? O Paulo, um instrumentista que saiu daqui da Bahia, né? E ele também resolveu aceitar o convite, participar hoje com a gente aqui. Chamamos a Jaqueline Sangalo, que lida com produção, que lida com direitos autorais, o Rodrigo, conhecido na Bahia também por sua lida, né, dentro da área de direitos autorais. Temos o José Raimundo, que trabalha na área de produção de eventos, o Marcelo Timbó, que é uma alegria reencontrá-lo aqui. E ele é muita coisa, ele é cantor, ele é autor, ele é professor, e atua em várias áreas. E a Cláudia, né, que vai dar também uma perspectiva jurídica no tocante ao impacto da pandemia na área cultural. Então, a ideia é deixar acontecer, é deixar que cada um que possa cante alguma coisa, toque alguma coisa, expresse alguma coisa, a gente fazer uma live fluida, uma live alegre, tranquila, festiva hoje, debatendo o que for necessário, mas se divertindo hoje aqui até o final. Queremos ver se cumprimos
o projeto de concluí-la pontualmente às 8 horas da noite, não é isso, professor Carlos? Vamos tentar interferir pouco e conduzir de modo fluido para que tudo dê certo. Então, é isso aí, Ratos, te devolvo aí para você prosseguir aí, chamando aí a quem vai se apresentar. Professor, é só pedir aqui para a banda ela baixar um pouco aqui, que o som tá. Ele tá tocando, né? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. O pessoal, peraí, abaixa um pouquinho aí. Viu? Baixa aí que a gente vai começar o evento. Por favor, pronto. Agora, professor. Muito bem. Pronto, agora ficou Vamos melhor. então dar início ao nosso evento e chamando esse casal simpático, talentoso, que está nos dando a honra, né, de poder participar dos seminários que estamos organizando nesse período de pandemia, Brina Costa e Paulo Muti, né, para poder abrir o evento. Sejam bem-vindos, Brina e Paulo. Fiquem à vontade. Feliz São João. Obrigada, gente. Boa noite. Vocês estão ouvindo a gente direito? Estão ouvindo tudo certinho? Perfeitamente, ótimo, perfeitamente. Gente, o prazer e a honra aqui por esse convite é nosso. A gente ficou muito feliz mesmo, lisonjeado, em poder trocar com vocês, comentar um pouco sobre tudo isso. E a gente vai fazer a abertura com uma música que nasceu de um contexto da pandemia, nasceu do contexto da quarentena, a gente buscando o caminho, se reinventando. Lançamos um canal no YouTube chamado O Vento na Ilha, que é o título de um poema do Pablo Neruda, e a gente se apropriou disso para batizar o nosso canal, porque a gente se sente ilhado e precisando ventilar as ideias, né? Então, O Vento na Ilha, a princípio, é isso, de ir conectando as ilhas virtuais e, enfim, continuar vivos artisticamente, produzindo. E Brina começou a compor essa canção e a gente acabou concluindo ela para batizar o canal com música, né? A gente vai abrir com essa música. Quero viver mais além. Passei num outro lugar. Nem adianta me prender. Eu ainda posso voar. O vento leva minha voz. Bem distante do outro lugar. Beijar minha boca de sal. Depois do mergulho no mar, mil voltas em torno do sol. Se desfaça, ainda posso sonhar. Regresso aos campos do sol. Vento na ilha. Muito legal, viu? Brina e Paulo, sensacional. Obrigado aí, viu, por vocês estarem conosco. Eu vi que também tem
teve um back vocal com uma criancinha aí, né? Teve, né? A gente tem a participação aqui da minha filha Maíra, de 5 anos, que está Ah, aqui do lado assistindo Frozen. Então, muito bem. a Obrigado aí, gente viu? tá aqui com o auxílio luxuoso da Frozen. Né? E linda música. Obrigado aí por vocês terem brindado a Obrigada. gente, viu? Essa linda canção. Vai chamar E agora, vocês. professor Saulo. Não, não, fale, fale, fale. Eu ia Fale, convocar Rato. José Raimundo para ele poder dar a contribuição dele, o testemunho dele, né, como produtor cultural, o que é que ele vem achando desse período de pandemia, né? José Raimundo, você está aí? Está na Estou sala com a aqui gente? presente, estou E boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? tudo tranquilo, graças a Deus. Então fica à vontade. José Raimundo Carvalho, produtor cultural há mais de 35 anos, conhece aí bem no nosso estado, nosso país, uma pessoa muito voltada para a cultura e a gente queria saber exatamente, Raimundo, o que é que você vem achando desse período, das dificuldades, você contar um pouco dessa sua experiência e relacionando esse período difícil que estamos, né, vivendo. Muito boa noite e feliz São João. Obrigado. Bem, eu começo agradecendo, sim, o convite de Carlos, do professor Rodolfo Pamplona, do Saulo, e agradecendo também participar com todos esses palestrantes, pessoas brilhantes. Mas tem uma questão que essa semana me chamou muita atenção, que foi uma pergunta feita pelo The Financial Times. Foi perguntada a 1.000 pessoas os 5 trabalhos menos importantes no período da pandemia. E, em primeiro lugar, entre os trabalhos não essenciais, veio o trabalho artístico. Isso meio que deu um susto e me causou estranheza, já que nesse momento que a gente vive de pandemia, onde as pessoas buscam a TV, os documentais, o cinema, as lives, e ser colocado com 71% de trabalho não essencial. Isso é algo que intriga. E no meio de pessoas que atuam no meio jurídico e também nas pessoas que também permeiam o meio artístico, e a abertura do doutor Saulo falando da importância da arte e da cultura me deixou muito intrigado essa questão. Então eu venho mais com um questionamento do que com uma fala. O questionamento é esse: será que realmente a cultura é um dos últimos elementos de importância na nossa sociedade nesse momento de pandemia ou em qualquer outro momento? Eu acho que existe um pouquinho de distorção e nós, produtores culturais, e aqui falando em nome das pessoas de sonorização, iluminação, artistas, pessoal de palco, etc. e tal, que são os primeiros a serem afetados nesse momento com a parada na pandemia, e certamente seremos os últimos a nos reunirmos e integrarmos a sociedade nessa questão do trabalho. Me preocupa muito essa questão. Fora isso, a questão do direito, como é o tema aqui, e deveres fundamentais dessas pessoas. São pessoas que estão à revelia nesse momento, elas estão sem suporte. Eu sei que é um dia de festa, que é um evento que nós hoje deveríamos estar mais preocupados em festejar, mas eu queria me solidarizar com as pessoas desse momento, aqueles que deveriam estar em cima do palco, montando, operando, porque essas pessoas, sim, dependem de um grupo social, dependem de estar em grupo. E esse afastamento, principalmente hoje, que é uma festa importantíssima, uma festa de resgate. Hoje eu comentava com algumas pessoas sobre isso.
mais importante do que o carnaval até. Esse é um resgate cultural, é um resgate das pessoas para a sua origem. O carnaval é muito importante para Salvador, mas o São João, as festas juninas, é um resgate das pessoas às suas origens. Nós aqui em Salvador temos esse costume de ver todos retornarem ao seu interior, retornarem às suas cidades de origem para buscar o aconchego da família, mais até do que o próprio Natal. Então, a minha colocação é essa, é uma preocupação no sentido desse momento para essas pessoas, dos produtores, dos artistas, é claro, mas a importância desses funcionários, dessas empresas, da parte técnica, dos holds, de todos que praticam a parte de serviço e que fazem acontecer. Os artistas que estão aí nos acompanhando sabem que um artista, para subir no palco, demanda muita estrutura, muita gente acompanhando. E para a gente, eu queria me solidarizar com essas pessoas, a importância dessas pessoas, a importância, nesse momento, de que todos que não estão podendo estar em cima do palco, aqueles que dormem no palco, aqueles que viram à noite, que o show acaba às 6 da manhã e às 10 estão de novo em cima do palco, gostaria muito de me solidarizar com eles. A fala é curta, é um dia festivo, agradeço a todos e eu acho que continuemos com a festa. Muito bacana sua reflexão, Raimundo, né? Essa questão de o regresso das famílias em relação ao interior é uma verdade, né? O São João, todos nós aqui tivemos, né, nossa história de vida, a possibilidade de ter momentos de grande alegria no interior, né? Na festa junina, a cultura local, conviver com as pessoas de todas as classes, na verdade, as linhas, né, nos momentos de alegria nesses meses de junho. E aí eu gostaria da opinião, né, complementasse esse casal simpático que abriu o nosso evento, né, para falar sobre esse assunto e também nos brindasse depois com mais música, né, neste dia festivo. Brina e Paulo, né, o que vocês acham aí dessa reflexão que trouxe José Raimundo? Olha, é extremamente pertinente o que ele está colocando. De fato, quando veio... A gente estava em Salvador, no Carnaval, tocando, né, trabalhando, mas logo na sequência do Carnaval, a gente já começou a ver Uber na rua de máscara, aí ficou aquele clima, né, aquela sensação, e aí a gente foi para 10, 15 dias depois do Carnaval, a gente estava indo para o aeroporto, e aí no aeroporto a gente já sentiu a necessidade de comprar as máscaras para entrar no avião. Então, assim, foi uma situação que foi uma realidade, uma ficha que foi caindo, né? E aí, quando veio mesmo, quando se instalou mesmo, de fato, a pandemia no Brasil e a gente precisou entrar em quarentena e tudo mais, esse processo de entendimento dessa nova realidade foi duro. Porque a gente estava com um monte de shows agendados, lançando o disco. A Brina tinha acabado de lançar o disco dela e a gente estava começando a abrir frentes para fazer shows em várias capitais, a gente já estava se organizando nesse sentido, e aí, de repente, para tudo, e aí? A gente faz o quê? Né? Porque a gente vive disso. A maioria dos artistas assim, tem uma certa dificuldade de ter reserva financeira, a gente fica que a gente planta e colhe. E até mesmo a equipe que estava com a gente fazendo todas as coisas, Sim. E aí como é que você fala, gente, não vai dar mais? Porque a gente não tinha um caixa para falar, galera, olha, aguenta aí 3 meses aqui que a gente vai segurar essa, né, como artista independente. Né? E fora que, assim, ainda a gente teve que passar por 3 meses. Só que a maneira como as coisas foram conduzidas no Brasil, a gente já percebeu que
não vamos passar por isso em 3 meses, né? Já se foram 3 meses, o tal do pico nunca chega, e se a gente está levando a coisa para a imunidade de rebanho, não assumidamente, mas eu acho que é isso que está acontecendo, então a gente se prepare, porque isso vai ser muito longo. Então, a gente já tinha uma ideia de abrir um canal no YouTube, sentimos que agora era o momento mesmo para começar a migrar bastante para o mundo online, e aí vê essa realidade. Ou a gente se adapta e faz agora tudo no mundo online, ou o que é que vai ser, né? E aí, de fato, os artistas, cada um foi impactado de uma maneira, né? Alguns têm uma estrutura para poder se manter trabalhando online, outros já não, aí tiveram que se adaptar e investir, outros tiveram que dar um passo atrás. E aí essa outra categoria, que são os trabalhadores da área da cultura, né? Como o Zé Raimundo colocou, como é que faz com essa galera? Eles não vão botar um celular na frente e ficar dando workshop de contra-regra, de montar luz. Realmente é dramática a situação para a cultura, e a gente não tem nem sequer um Ministério da Cultura, não tem nenhuma proposta voltada para o setor. Algumas iniciativas tímidas que partiram do SESC, do Itaú Cultural, enfim, que coloca a gente numa situação de disputa, né, por editais que... Imagina um edital que contempla 250 músicos num país que tem milhões de músicos, sabe? Enfim, as iniciativas no Brasil são muito tímidas para o setor, e a gente está praticamente vivendo um milagre por mês mesmo, assim, sabe? Tentando manter a cabeça num lugar bacana, tentando manter a saúde mental e cavando, né? E buscando soluções para contornar, né, essa situação, e trabalhar a resiliência, né? Seguir em frente e ver como é que vai se desenhar nosso futuro próximo, né? A gente torce muito para que isso se resolva o quanto antes, mas não, enfim, não dá para ficar se iludindo muito, né? Seguir mesmo e fé, coragem, fé na tábua, né? Bom, não vou falar mais nada depois do desabafo do Paulo. Acho que ele já disse tudo. Vou pedir só a vocês, ó, que a banda aqui do lado não quer parar de tocar. Toda hora que o pessoal tá animado aqui, viu? Com a presença de vocês. Então, mais uma música desse casal simpático. Podemos ouvir mais uma música? Podemos. O que você quer fazer? Eu não sei. Não sei. Vai fazer a última que a gente lançou? Pode ser, coladinho, vamos fazer então. Vai animar, já que a banda estava tão animada, a gente vai tocar uma música que foi o último single que a gente lançou. Se chama Coladinho. Já que ninguém pode ficar muito coladinho agora, mas vamos de música. Imagine, né? A gente trabalhando um single chamado Coladinho, pro verão, tocando no carnaval, já pensando no São João, porque é um single que misturava ali o universo junino, tinha sanfona no meio, meu irmão é sanfoneiro, toca numa banda chamada Zé de Tonha, em Salvador. E aí eu falei, não, meu irmão, grava essa sanfona aqui pra gente, tá? Aí a gente fazendo coladinho e de repente vem isoladinho. Vamos lá. Coladinho em casa só, o universo foi limitado. Esse seu jeito de olhar pra mim, cê sabe bem, me faz enlouquecer. Então DJ, ajuda e muda o som pra gente dançar mais coladinho. Cê se aproxima, me encosta em você, a pele toda chega a arrepiar. Então DJ, aumenta logo esse som, que eu quero dançar coladinho. Vai, 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 eu quero dançar coladinho. Vem, 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 eu quero dançar coladinho. Vai, 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 eu quero dançar coladinho. Vem, 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 eu quero dançar coladinho. Esse seu jeito de olhar pra mim, cê sabe bem, me faz enlouquecer. Então DJ, ajuda e muda o som pra gente dançar mais coladinho. Cê se aproxima, me encosta em você, a pele toda chega a arrepiar. Então DJ, aumenta logo esse som, eu quero dançar coladinho. Vai, 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 eu quero dançar coladinho. Vem, 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 eu quero dançar coladinho. Vai,
Pronto, Salvo, já. Já tô Coladinho, vem, vem, vem. Quero dançar coladinho, eu com você me sinto tão solta. Fico feliz sorrindo feito boba. Horas imaginando você colando em mim e me deixando assim. Aquele beijo no canto da boca pegou pressão, foi me deixando louca. Meu corpo delirando, incendiou. Agora eu quero coladinho, vai, vai. Eu quero dançar coladinho, vem, vem, vem. Eu quero dançar coladinho, vai, vai, vai. Eu quero dançar coladinho, vem, vem, vem. Eu quero dançar coladinho. Sensacional. Isso aí. Sucesso, a gente tem que ouvir isso nas rádios do país. Aqui os... Depois eu vou mandar para vocês no grupo. Manda pra gente aí, viu? Muito bacana, viu? Então, muito obrigado, viu? Esse casal simpático. Muita saúde para vocês. Feliz de vocês. Fiquem conosco aqui na continuidade do evento. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigado. Vamos então, professor Saulo, professor Rodolfo, dando continuidade, até porque nós temos alguns palestrantes, músicos, que vão ter que sair antes, porque tem outras atividades, outras lives. Então, a gente vai chamar agora nosso grande professor, artista e querido amigo Marcelo Timbó. Ô, meus amigos. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Poxa, eu que agradeço estar aqui. Professores de muito tempo, como o professor Saulo, queridíssimo, Pamplona, você, Carlos, Jaque, amiga querida, Rodrigão aí. Tem vários alunos meus aqui, eu vi pelo menos uns 20, e deve ter aí alguém da aula de daqui a pouco, de 19 horas de responsabilidade civil. Vai rolar a aula, viu? Calma, viu, galera? A gente vou fazer a correção da prova daqui a pouco. Mas quando... Tem quem a gente não vê também, que acompanha pela plataforma do YouTube também. Né? Quando Carlos me chamou para mim, a gente chegou logo no consenso de que eu não iria falar sobre temas jurídicos aqui, iria cantar e tocar para vocês por conta da data escolhida, por conta, enfim, desse momento aí diferenciado que a gente está passando. Mas eu queria parabenizar Paulo pelas palavras. Realmente, o setor artístico, um panorama rápido, eu nunca vi passar por uma fase como essa. Eu tenho mais de 20 anos que trabalho no mundo artístico. Paulo, por exemplo, a gente se conhece aí, deve ter pelo menos uns 15 ou 20, hein, Paulo? Paulo já gravou o CD do Bate-Fum com a gente, deu sorte, o CD ganhou o troféu Caymmi com a participação de Paulo. Uma história muito longa mesmo. Eu fiquei lembrando, você falou dos meus alunos, eu falei, até isso a gente já foi. Você já foi meu aluno, lembra? A gente tentou fazer umas aulas de violão, ó. Posso dizer que Marcelo foi meu aluno. Saudades, meu irmão, saudades. Saudade também. Paulo já gravou CD solo comigo e muita coisa, enfim. Muito legal hoje estar aqui nesse evento. E eu quero fazer um shotzinho, na verdade não, um musicão de Antônio Barros e Cecel, que é um dos grandes shots que a gente tem, que eu conheço, e que a gente sempre toca no nosso repertório, o Bate-Fum. Eu faço parte do Bate-Fum, que é um grupo de samba, né? O pessoal aqui da Bahia conhece mais, mas o Bate-Fum tem um show também voltado para o São João. Essa época a gente estaria tocando aí num show chamado Bate-Shot, e essa música faz parte do repertório do Bate-Shot. Ela é assim: bate, bate, bate coração dentro desse velho peito. Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direito. Bate, bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oh, tum, tum, bate coração, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer.
Oi, tum, tum, bate coração, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. As águas só desaguam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água, chorando, molhando meu rosto, de tanto desgosto, me causando mágoa. Mas meu coração só tem amor, amor de veras mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração, morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração, e morre todo dia sem saber. Oi, tum, tum, bate coração, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. A gente emenda com essa aqui no bate-shot. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. Peixe que é do mar. Verde, onde é que está a poluição? Comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar. Verde, onde é que está a poluição? Comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Ei, Luiz Gonzaga! Esse sabia das coisas, hein? Shot Ecológico deve ter bem uns 30 anos. A música nunca esteve tão atual como hoje em dia. Shot Ecológico de Luiz Gonzaga. Carlos, é com você aí, meu amigão. Sensacional você. E você com esse cabelo de Richard Dia para trás, viu? Você passado. Rapaz, isso é porque eu não estou podendo cortar o cabelo. Eu estou com medo de sair de casa para cortar o cabelo. Aí eu estou com a passadeira aqui, botando aqui em cima. É isso mesmo. Timbó, muito obrigado pela sua presença, viu? Você sempre nos iluminando, viu? Excelente as duas músicas aí. Vou passar agora para a Claudinha Viana, que ela vai fazer alguns comentários sobre a medida provisória que trata sobre essas nuances jurídicas em relação às atividades culturais. Claudinha, você está aí, Claudinha Viana? Claudinha? Pronto, agora está me ouvindo? Bom São João, né? Tá ótimo. Bom São João, feliz São João para todos, e que felicidade enorme estar participando. Quero te agradecer, ó, você é demais. Trouxe um ânimo para esta pandemia com esse evento, porque meus colegas aí são um show total. Eu só estava aqui dançando, entendeu? Enquanto o Timbó cantava, me achando que cantar eu não canto nada, tá certo? Infelizmente. Meus dotes artísticos se limitaram à condição de virar advogada. Foi só aí que eles ficaram, porque todo advogado é um grande artista, ainda mais no país que a gente vive, certo? Mas boa noite a todos e todas que estão aí. Obrigado, Hades, pelo convite, obrigada, Pamplona, professor Saulo. Muito feliz de estar participando deste momento e preocupada depois de ouvir essas considerações que Raimundo fez, que foi reafirmada por Brina, porque o mundo artístico está sofrendo, eu acho que mais do que se possa pensar nesta fase. Primeiro porque o artista é um ser sensível por natureza, né? Essa é a minha forma de enxergar. Além disso, o que nós tivemos durante todo esse período, infelizmente, foi a edição de uma medida provisória que não olhou para o artista. Ela olhou muito mais para a relação de consumo, para o consumidor, não que isto não seja importante, é fundamental, mas que não cuidou especificamente da sobrevivência deste artista. O que demonstra a exata noção que o governo brasileiro tem com a cultura.
cultura é essencial, cultura está lá como um direito posto na própria Constituição Federal de 88, no artigo 215, mas a cultura não é tratada com o respeito devido no Brasil. E a prova de não ser tratada com esse respeito devido foi não termos tido uma política específica para ajudar ao sustento dessas pessoas que trabalham com a cultura. Porque todos nós ficamos com dificuldades de elaborar, isso é fato. Mas o artista ficou com a situação ainda mais delicada. E aí Raimundo me traz essa colocação da pesquisa que diz que 70% enxerga a questão da produção cultural como de menos essencialidade, o que mostra também uma incoerência das pessoas. Como não é essencial se quando a gente está vivendo um momento como este, o que nos sustenta, o que nos ajuda a lembrar que a vida tem um lado melhor, que nos ajuda a ter força neste momento, é termos a condição de assistir um bom filme, uma boa apresentação musical, de lermos um bom livro. Como falar que cultura não estaria dentro dessa ideia de essencialidade? Então, a minha contribuição será tratando especificamente dessa medida provisória, porque ela trouxe para a relação a definição do direito, primeiro, da gente colocar a condição desse artista não ser obrigado, do produtor cultural, não ser obrigado a, de imediato, restituir valores para os consumidores em caso de suspensão de eventos. Colocou que valorizou a ideia da mediação, do acordo, melhor dizendo, da conciliação entre esses consumidores e os artistas, e a condição de se propor a possibilidade de realizar de novo este evento num prazo de 12 meses. E, usando bem uma lição do próprio Pamplona em sua obra sobre direito das obrigações, essa medida provisória nada mais fez do que confirmar uma regra geral do direito que diz que ao credor não é dado nada mais, nada menos do que o objeto da obrigação. E o crédito dele é a apresentação artística, não é o valor financeiro em si dela. Então, na hora que a medida provisória traz essa realidade de que, primeiro, eu tenho que tentar colocar em um outro momento esta apresentação, este show, e não a devolução desse valor, é fixar corretamente o valor dessa regra de crédito e débito. Segunda questão é que ele traz um prazo para que isso ocorra, que são esses 12 meses que o artista vai ter para, após acabar a pandemia, poder fazer e colocar à disposição desse cliente, desse consumidor, o direito de assistir novamente este evento, de assistir, melhor dizendo, este evento contratado. E só na impossibilidade disso, ter o direito a indenizar. Mas, agregado, eu achei importante, apesar de entender como não necessário, mas diante da realidade brasileira, é importante que o brasileiro ele tenha a necessidade de estar tudo posto na norma para que ele acredite que é verdade, a colocação específica nessa medida provisória de que não caberá a nenhum consumidor o direito de pedir indenização por danos morais em razão de cancelamento de eventos nesse período. Por quê? Porque se declarou textualmente que é um caso fortuito ou força maior, o que impede a realização desse evento. A princípio, pode parecer como algo óbvio, mas no direito brasileiro, pela população em si, pela crença que ele tem na necessidade de estar posto na lei o fato para que ela seja verdade, essa colocação eu achei relevante, porque, vamos dizer, limita a interpretação que as pessoas possam dar de buscar reparações de danos nesse sentido. E a medida provisória ela só traz um fato, um artigo que fala do cuidado com o artista em si, que está posto lá nesta medida provisória, meus amigos, apenas no artigo 4º, quando ela vai trazer a ideia de que aquele artista que foi contratado para um show,
para um evento, ele não estará obrigado a, de imediato, devolver valores que tenham sido adiantados. Ele terá o direito de manter este recebimento e buscar cumprir aquele contrato até 12 meses após a pandemia. Só se não for possível cumprir aquele contrato, que ele tenha sido adiantado algum valor, é que ele estará obrigado a restituir essa importância recebida. Isto é muito importante porque, como minha amiga falou, o artista também paga a conta, tem que sobreviver, e muitos dos que tiveram a condição de já terem recebido algum valor devem estar utilizando desses valores para manter sua sobrevivência. E seria mais uma preocupação para estas pessoas. Então, sem me delongar demais, porque eu acho que o momento não do evento em si, em que pese trazer esse conhecimento jurídico, é importante, mas a música é muito melhor, e eu sei que Timbó tem que dar aula depois, e eu quero ouvi-lo de novo. Para fechar, eu queria só ressaltar o quê? O fato da necessidade de termos feito uma lei específica, abrindo efetivamente a chancela do Estado a dar um auxílio emergencial aos músicos, aos atores, aos produtores, porque cabe ao Estado nessa hora, e ele existe para isso, na minha visão. Quando nós delegamos a coordenação da existência em sociedade ao Estado, foi porque entendemos que ele era quem teria a condição de conduzir melhor as relações em busca de uma harmonização. E esses artistas se viram desamparados, porque as próprias regras que incluem as pessoas no direito ao benefício, elas excluem muitos artistas, porque ela determina um valor de ganho, que essas pessoas podem não ter sido enquadradas porque estavam na ativa, mas agora elas não estarão mais na ativa. E esse período da pandemia, sinto muito, não é algo que vai acabar em breve. Não vai acabar em breve porque as pessoas ainda não entenderam a gravidade do problema. Eu, hoje, na hora do almoço, fiquei muito entristecida. Eu sou do interior, e sempre gostei de curtir a festa de São João, porque na minha cidade, que é uma cidade chamada Cidade da Barra, conhecida como Barra do Rio Grande, no interior da Bahia, não sei se algum de vocês já conheceu o local, é uma cidade que tem uma tradição cultural, viu, Zé Raimundo, de fazer um São João diferente. O São João de lá vai além da música, eles fazem uma apresentação teatral na rua, com um desfile de 3 fortes que relembram a Guerra do Paraguai. E tem o Forte Curuzu, Humaitá e Riachuelo. Infelizmente, hoje a notícia que eu assisti na rádio ou na televisão foi que 2 desses fortes teriam desrespeitado a regra de isolamento social, foram para as ruas, enfrentaram as autoridades e fizeram uma guerra de busca-pé, numa época de pandemia. Então, daqui a 15 dias, inevitavelmente, eles vão ter problemas de saúde, porque não tem para onde correr. O isolamento e o distanciamento ainda é a única técnica adequada para isso. Então, como a gente ainda vai estar vendo isso perdurar por algum período, estamos vendo tantas cidades que reabriram antecipadamente, retornarem e darem um passo atrás nessa realidade, é que eu fico preocupada, porque se continuarmos sem criar uma política específica para a área cultural, esses artistas que trazem o nosso alento, a nossa felicidade, a nossa condição de ter um momento melhor dentro dessa realidade, vão viver como? Temos que pensar nisso. E falar de direitos fundamentais é falar também do direito à sobrevivência dessas pessoas. Certo? Então, eu quero encerrar assim a minha participação, agradecendo imensamente aos colegas a respeito desse evento. Muito obrigado. Parabéns aos cantores que se apresentaram. Timbó eu já conhecia, mas eu sou muito verdadeira, Brina. Eu nunca tinha te ouvido cantar e adorei a sua voz. Que linda, que fantástica. Eu estou assim encantada. Vou pesquisar depois na internet para descobrir o seu canal aí no YouTube, para eu poder ficar depois
escutando, porque é muito maravilhosa a sua voz, muito maravilhosa mesmo. Mil parabéns, de verdade, viu? Obrigado, Rax, meu lindo. Muito obrigada. Depois, o meu disco se chama Anônima. A gente lançou em novembro o disco agora. Está em todas as plataformas digitais, está no YouTube também. Ouça, eu fico muito feliz quando eu tenho assim resposta, quando as pessoas me falam. Muito obrigada mesmo. É muito lindo. Obrigado, gente. Obrigado, Timbó. Obrigado, Porto Saulo. Rates, devolvo a você, meu amigo lindo. Eu vou ficar aqui só curtindo a música agora. Pois é, a gente tem que acabar com esse anonimato aí de Brina, né? É. E talento para o mundo, né? Com certeza, maravilhosa. 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 Obrigado. Rates, antes de passar a palavra. Rates, antes de passar a palavra para Timbó, que eu sei que ele tem que ir dar aula, eu quero subscrever aqui as observações da professora Claudinha Viana, né, em especial na minha condição aí nesse ponto, não de jurista, mas que dialoga com o mundo artístico. Há uma necessidade premente nesse ponto de uma política efetiva para que possamos, nesse ponto, garantir uma subsistência digna aos nossos músicos no país todo. Eu digo isso por quê? Porque os meninos que tocam comigo na banda vivem de música. E o músico tradicional, o músico que toca em barzinho, que não é, ele, na expressão que ele usa, ele vende o almoço para garantir o jantar. Ele está... o cachê dessa semana é para ele poder viver no máximo até semana que vem. Então, nesse momento que está tudo zero, é preciso verificar essa política. E nesse ponto, que aí pode ser uma forma ótima de passar a palavra para Timbó, eu também quero dizer que a MP 948, que foi a referência aí da fala de Claudinha, foi objeto, inclusive, de uma live que eu fiz com o Timbó, né? Porque aqui nós estamos vendo o Timbó músico, o Timbó artista, mas também lembrar do Timbó jurista, e aí, para os alunos dele que, se não viram a live, vejam lá no canal no YouTube que está disponível. E aí eu passo a palavra para o Timbó, atropelando meu amigo Rates, porque eu sei que o Timbó tem que sair às 7. Então, um abraço a todos e todas. Eu Olha o tempo. Bora, Timbó. Foi um bate-papo muito legal. A gente falou sobre a MP também 907, que acabou retirando um valor enorme dos autores. Então, eu acho que vale a pena o pessoal dar uma curtida. Galera, eu vou tentar voltar daqui a pouco. Eu mandei, não sei se você viu, Ratos, mandei para o seu zap aí. Vou tentar corrigir a prova. Hoje é uma aula, na verdade, de correção de prova. Vou tentar corrigir a prova para ver se eu volto ainda antes das 8. Mas queria deixar aqui uma canção, um hino do São João, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga, que é o Shot das Meninas, que inclusive foi a canção que inspirou o Bate-Shot. Bate-Shot é uma música minha e de Paulinho Andrade, um grande saxofonista, grande instrumentista, que a gente sentou para pensar uma canção para o nosso show, né, de São João. Como é que a gente vai fazer? A gente imaginou essa menina do Shot das Meninas, ela já adulta, depois voltando para a cidade dela do interior, como é que seria esse reencontro dela com os amigos antigos, com o pessoal que ela conhecia, e aí saiu o Bate-Shot. Então, vou fazer na sequência essas duas, para a gente já fazer o link de Shot das Meninas com Bate-Shot. Valeu, viu, galera? Mandacaru, quando fulura na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintar, não quer vestir timão. Ela só pensa em namorar. 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 De manhã cedo já tá pintada, só vive sussurrando, sonhando acordada. O pai chama o doutor, que a filha adoentada não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só pensa em namorar. 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 Mas o doutor me examina, chamando o pai de lado, diz logo em surdina, o mal é da idade. E pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só
só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Ela só quer, yo, 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 yo. Ela só pensa em namorar. Aí a gente fez o bate-shot, que é mais ou menos assim. Alex Cabral tá dançando aí, professor. Ele tá rolando até. Não separa os casais, não. Pode continuar dançando que vai rolar o shot aqui. Te conheci, cê ainda era pequenina. Pequenininha, a menina já cresceu. Desinibida da boquinha atrevida, apareceu na minha vida. Não sei como aconteceu. Vem que eu te abraço e arrepio seu cangote. Te ensino bate-shot pra você não me esquecer. Ensino bate-shot pra você não me esquecer. Ensino bate-shot pra você não me esquecer. Tô te falando, vá dançar com seu amor. Cê me pedindo só mais um pouquinho só. Tô te falando, vá dançar com seu amor. Ai, que perigo encostar no seu filó. Eu te conheci, cê ainda era pequenina. Pequenininha, a menina já cresceu. Desinibida da boquinha atrevida, apareceu na minha vida. Não sei como aconteceu. Vem que eu te abraço e arrepio seu cangote. Te ensino bate-shot, você não vai esquecer. Ensino bate-shot pra você não me esquecer. Ensino bate-shot pra você não me esquecer. Carolina, ô Carolina, ai, 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 ô Carolina, ô Carolina, Valeu, galera. Maravilhosa, maravilhosa. Rates, rapidinho, e depois vocês têm que organizar isso ao vivo, porque eu preciso dançar. Eu já estou aqui assim, ó. Toda. Muito bem. Tá bem, Timbó. Tudo de bom. Valeu, viu, galera? Vou ver se Valeu, Timbó. Valeu, um abração, Pega viu? sua turma pra cá, rapaz, viu? Vou chamar a galera. Falou. Obrigado aí, valeu, muito obrigado aí. Alô, professor Alex. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite. Um abraço para sua família aí, para a professora Cris, os filhos aí. Então, dando continuidade, pessoal, ao nosso evento junino, vamos chamar nosso querido professor Rodrigo Moraes. Professor Rodrigo, tá aí? Olá, olá. E aí, tudo bem? O professor Rodrigo é outro polivalente, né, do nosso estado, né, professor Saulo? Exatamente. É autoralista, mas também é compositor, músico, né, e é um ser humano diferenciado. Eu gosto muito de Rodrigo. Na verdade, o nome dele é Tarobinha, né? A gente conhece como Tarobinha, não Rodrigo. A gente se conhece há muito tempo, né, Rádio? A gente se conhece já tem mais de 25 anos, eu acho, viu? Né, amigo? A gente entrou junto na faculdade, né? Eu queria mandar Eu conheço os dois desde quando vocês se conhecem. Então, Rodrigo, feliz São João, viu? Muito obrigado pela sua presença. Essa parte agora é para tocar ou para falar das coisas do... É para tocar e para falar. Acho que é melhor você tocar, né? E depois... Queria mandar um abração aí para o meu amigo aí, Lorival, meu parceiro que está aí também. A gente fez algumas músicas aí durante esse período. Ele é o letrista, eu coloco a melodia, mas ele também faz música sozinho, viu? Ele também é um grande autor de fazer melodia e a gente fez duas músicas, 2 shots, e o primeiro se chama Shot Passarinho. Eu vou cantar aqui para vocês, tá certo? Aquele tempo eu guardei no peito, aquele jeito que é só teu e meu. Rendeu um shot cheio de chamego, tomar meu tempo, ele é todinho teu. Eu vim ligeiro, uma saudade doida, batendo as asas feito beija-flor. Eu trouxe um shot passarinho, vou sozinho pra falar de amor. Eu trouxe um shot passarinho, vou sozinho pra falar de amor. Eu trouxe um shot passarinho, vou sozinho pra falar de amor. Aquele tempo eu guardei no peito, aquele jeito que é só teu e meu. Rendeu um shot cheio de chamego, tomar meu tempo, ele é todinho teu. Eu vim ligeiro, uma saudade doida, batendo as asas feito um beija-flor. Eu trouxe um
vou sozinho pra falar de amor. Emo, eu trouxe um shot de passarinho, vou sozinho pra falar de amor. Emo, eu trouxe um shot de passarinho, vou sozinho pra falar de amor. É shot passarinho. Tudo bem, amigo? A letra é de Loriva. Loriva tá aí? Na sala? Tá, né? Dá um alô aí, Loriva, pra gente. Loriva. Doutor Leval, apareça, Lorival. Feliz São João, seja bem-vindo. Estou aqui, feliz São João, boa noite a todos aí, parabéns pelo evento, parabéns, Tarobinha aí, bela melodia, bela música, Timbó, um grande abraço, Hatz, professor Saulo, meu professor, todo mundo aí, bom vê-los. Parabéns ao casal pela música, Cláudia, um abraço. Bacana, a letra é sua, Lorival? A letra de Loriva, é? Bacana. Aí é o ócio criativo. Esse tempo da pandemia em casa, saiu eu rabiscando algumas coisas. Que bacana, viu? Parabéns aí. Valeu. Vamos então Obrigado, chamar amigo. a nossa advogada Jaqueline Santiago para a sua manifestação. Muito obrigado, Jaqueline, por estar aqui com a gente. Jaqueline Sangalo, desculpe, por estar aqui conosco. Acho que tá mudo. Tá mudo ainda. Tá mudo. Jaqueline Sangalo, tá ouvindo? Ela está procurando os universitários para desmutar o... Para ver. Eu estou tentando tirar daqui. Se alguém consegue, é o host. Jaqueline, você continua muda. Autorizou agora, professor? Pronto, tá ouvindo? pronto. Tá, excelente. Pronto, boa noite. Tudo bem? Obrigada por esse... Tá me ouvindo? Tá ótimo, Jaqueline. Obrigado. Vamos Pronto. estar aqui conosco. Jaqueline, se você conseguir obrigada. colocar o iPhone na horizontal, aparece maior. Melhor? O enquadramento. Tá, então, deixa eu ver se ele vai virar aqui. Virou, Não, virou. virou. Pronto, melhor, né? Pronto. Pronto. Então, tá me vendo bem, né, professor? Então, veja bem. Obrigada a todos por esse convite aí. Desde o momento que o professor Saulo me convidou, eu disse a ele que eu ficava sempre muito emocionada quando vocês me chamavam para fazer qualquer coisa aí com a UFBA, com a Academia Baiana de Letras Jurídicas, professor Pamplona, que eu admiro tanto esse trabalho que ele faz aí com arte e cultura. Professor Carlos Hatz, há uns 15 dias eu já tinha conversado sobre um artigo que eu estava fazendo. E o professor Saulo, eu tenho assim uma gratidão por ele ter mudado muita coisa na minha forma de estudar, que é exatamente a análise dos dados. Eu disse a ele, professor, eu estou com muitos dados aqui, vou ter que pegar algumas pescas, mas eu acho que o professor Pamplona já me deu uma força para pegar essa pesca aqui e poder falar de alguns dados aqui que são assim dados muito importantes que a gente ouça, mas eu gostaria que o professor Hatz aí me avisasse quando faltasse 2 minutos, porque eu quero justificar que eu sou absolutamente otimista com o futuro, por diversas coisas, por diversos motivos que ao final eu falo, mas eu ratifico todas as falas anteriores. A de José Raimundo eu achei muito bem colocada sobre o Financial Times, falar sobre isso, e o que Cláudia vem falando que considera essencial. Gosto de tudo que ela fala, só ressalto que já tem um projeto de lei aprovado pelo Senado com um auxílio pandemia parecido com esse que todas as pessoas receberam para os artistas, que está ainda em tramitação, mas já aprovado pelo Senado. Eu não peguei esse número porque eu não foquei nessa lei. Mas, enfim, haverá isso também em valores muito pequenos, né? Que são valores que eu acho que não consideraram nada. Tem uma pesquisa da DataSim, que foi feita com mulheres músicas. Tudo bem que elas consideram lá a rentabilidade no Sul e Sudeste, professor Saulo, mas que já considera que elas ganham entre 3 e 5 mil reais por mês, todas têm pós-graduação. Então, quando você desce para uma renda de 600 reais, imagine o que é uma família vivendo disso. O que Zé Raimundo fala, Paulo, Brina, aí, parabéns, essa artista aí visceral, com toda a possibilidade de pegar um mercado maravilhoso aí na internet,
E o mercado é esse que existe agora, professor. Mas eu gostaria de começar falando que todos os países no mundo têm políticas públicas, é o Estado, é a Federação, a União, quem banca todos os projetos culturais no mundo, seja em Quebec, Ottawa, seja no Canadá, aonde for, está me ouvindo? Aonde for, nós temos que entender que é política pública. Não há outra forma de se trabalhar com projetos culturais, com cultura, com manutenção de museus, de artistas, de bandas, sem política pública. Hoje eu saúdo aqui todos os sanfoneiros do Nordeste, da Bahia, do Brasil, porque tem sanfonas de simples monta que custam R$20.000. E se você abrir hoje um site de busca de vendas hoje, você vai ver muita sanfona vendendo. Vai vender para viver de quê, professor? Essa é a pergunta. Então, assim, há muitas preocupações, sim. Os números são alarmantes, mas sou positiva e acho que a academia, aí, junto com o Instituto, né, de Constitucional da Bahia e o PGT, são muito modernos em, na mesma hora, entender, com o número de seminários que produziram aí, que o novo mercado está aí, no mundo digital. Essa é a plataforma que nós vamos ter para discutir, para apresentar shows, e que, assim, de forma geral, para a arte, para a cultura, o que eu recomendaria é que não olhasse para trás, que olhasse para frente. Se temos esse mercado, vamos olhar como fazer com esse mercado. Mas eu tenho alguns números aqui que eu gostaria de dizer. São 52 segmentos impactados por eventos. Então, foram assim, 936 bilhões em movimentação na economia do país em 2019. 10% dos empregos no país estão no setor de turismo. 590 mil eventos por ano no Brasil, é o que nós temos. 1.600 por dia. Então, assim, é uma cadeia produtiva inestimável que está parada. Então, assim, nós temos 25 milhões de empregos, 25 milhões de empregos diretos e indiretos. Isso daqui é uma pesquisa da FGV. Todos os meus dados são baseados na FGV, CAGED, IBGE, que tem uma pesquisa dizendo que os pretos e pardos eles têm menos acesso a cinemas, porque nós temos menos salas de cinema por região, que ganham o Sul e o Sudeste, professor. E, assim, temos uma movimentação em música que a monta é muito grande. O ECAD, né, apesar do senhor já saber que fica aquela discórdia entre, essa é uma boa ferramenta, não é? É uma autarquia que ela arrecadou no ano passado 1,12 bilhão de reais arrecadados, distribuído 986 milhões para 383 mil artistas e titulares, que envolve as editoras. Então, esse é um mercado, essa arrecadação do ECAD engloba casas de espetáculo, todos esses eventos que têm música e execução pública, mas engloba também rádios, plataformas musicais, que é o que vai segurar. Então, até esse começo de ano, eles já tinham uma arrecadação de 459 milhões, até maio. Então, assim, esse é um mercado que movimenta muito dinheiro e que ele caiu. Então, assim, todos esses números que eu estou lhe falando aqui estão à disposição na internet para quem quiser ver. Nós temos hoje que pensar o que fazer. O senhor me disse, vamos pensar nas perspectivas. Então, quais são as perspectivas, professor? As perspectivas são trabalhar o mercado digital, mas é preciso, eu abri hoje o site da Secretaria que substituiu o Ministério da Cultura, não tem editais abertos, professor. Algumas empresas financeiras, bancos e tal, abriram editais, como o Paulo Mude falou. Editais de baixa monta, editais que variam. Se você disser, mas Jaqueline, o músico não quer receber R$300 em um edital, ele quer, se ele tiver acesso, é como ele fala, para selecionar 250 mil pessoas, um edital de R$300, e tem editais de 1.500 de outra financeira, de outra instituição financeira, onde você, inclusive, negocia o produto musical, porque ele fica à disposição um ano na plataforma. Então, assim, o que o músico, o produtor cultural, o road, o técnico de som precisa hoje, não é benemerência, não. Eles precisam de um atendimento agora real, efetivo do Ministério, para sobrevivência, para comprar comida, para pagar a luz. Não estou nem falando em escola, porque não chega a isso, todas
esse assistencialismo que está vindo aí. Então, não tem editais abertos hoje. Eu consultei hoje novamente, que eu já vinha consultando desde sexta-feira, não tem editais federais abertos. O governo do estado abriu aqui, sim. Mas, assim, também não adianta nós termos leis de incentivo, apesar delas existirem no mundo inteiro, e elas precisarem permanecer. O mundo inteiro vive de leis de incentivo, professor. E, assim, isso é muito importante que exista, e nós precisamos dela. A Lei Rouanet, eu separei aqui também, ela trabalha em cima da arrecadação de impostos. Então, o senhor me fez entender isso. Não adianta eu dizer que está previsto no orçamento se não tiver arrecadação. Então, assim, há empresas que têm lucratividade, sim, eles podem dispor entre 4% e 6% do imposto arrecadado para utilizar a Lei Rouanet. Então, assim, há empresas que tiveram lucratividade com a pandemia, sem dúvida. As de alimentos, as de venda online, então, assim, as farmacêuticas. Então, há empresas que vão poder financiar? Sim, professor. Qual é o entrave? Ainda assim, é um caminho, esse é um caminho, as leis de incentivo. Mas qual é o entrave disso? Elas vão ter lucro, porque tudo isso é calculado em cima do lucro. Então, as que tiverem lucro, elas vão poder financiar. Mas há uma trava, há 2 artigos na Lei Rouanet, o 18 e o 26, aqui que eu separei, que eles dizem que, para você utilizar a imagem, exemplo, da empresa de alimentação, essa de entrega aí que todo mundo conhece, ela tem que contribuir com 20%, se não for aquela rubrica do artigo 18, que são os eventos instrumentais que têm isenção de 100%. Então, assim, o que eu recomendaria hoje? Que isso fosse revisto, porque isso é repetido também nas leis estaduais. Eu já sugeri aqui a alguns deputados que a gente tivesse, durante todo esse tempo de recuperação, e Cláudia está certíssima, isso está espichado a pelo menos março do ano que vem, precisando ser decidido para ser planejado aí, Carnaval e Réveillon. Eu peguei alguns dados aqui da Apresenta Rio, que eles já pedem que o governo posicione 2 cenários, existindo o Carnaval e não existindo o Carnaval, ou quando ele vai acontecer, porque 6 escolas de samba já decidiram o samba enredo e já estão dizendo, olha, eu estou preparando o meu Carnaval, não estou dizendo quando ele vai acontecer. Então, assim, é preciso planejar os cenários, é preciso acolher agora os artistas. Então, assim, a primeira sugestão que eu dou é essa, que seja de isenção, mas nós temos ainda, professor, os fundos diretos, o Fundo de Cultura daqui, que você pode apresentar projetos diretos. Então, eu gostaria que abrissem mais editais. Não adianta editais de 15 mil. Edital de 15 mil, você gasta numa produção, no evento. Está Paulo aí, Brina, para dizer. Quando uma pessoa vai para um evento como São João, uma micareta de interior e tudo mais, ele vai gastar isso, porque os eventos já ficam inflacionados com o preço do trio. Até o preço do gelo no carnaval é outro. Então, assim, é preciso que sejam editais que, assim, valorizem mesmo a cultura, que paguem, que eles consigam sobreviver. E o outro ponto, além dos fundos diretos e das leis de incentivo, como eu estou falando aqui, esse projeto aí que já está aprovado no Senado, são onde está o dinheiro, são nos fundos de investimentos internacionais e os nacionais. Hoje nós tivemos uma notícia, desde ontem está aí nos jornais, dizendo que os fundos de investimento, hoje pela manhã, já discutido pelos economistas, inclusive Carlos Alberto Sardenberg, Miriam Leitão, todos já discutiram, que os fundos de investimento já reagiram, e o Itaú e o Bradesco já se manifestaram dizendo que nós temos que ter uma conduta sustentável, porque os fundos de investimento estão dizendo que nós não agimos de acordo com a cartilha internacional para aplicação no país, que era uma perspectiva que eu tinha, inclusive antes de ouvir essa notícia de hoje, que eu apontaria aqui fundos de investimento. Então, nós temos que buscar aqui os fundos de investimento nacionais. Por quê, professor? Um fundo de investimento, quando ele é muito conservador, ele aplica pelo menos 5% em entretenimento. Por quê? Entretenimento, ele é uma atividade de alto risco, mas de alta lucratividade. Eu peguei aqui um dado também da Apresenta Rio, dizendo que a cada real que você investe em entretenimento, você recebe de retorno de 14 a 17 reais. Se você disser, você está dizendo isso de forma planejada nessa apresentação? Estou dizendo isso para dizer, gente, isso aqui é rentável. Então, venham fundos de investimento, porque isso aqui é rentável, e pague para o futuro. Eu concordo com Cláudia quando ela diz que é bom esclarecer que as casas de espetáculos, os teatros no Rio e aqui também, eles são sustentados por famílias. Então, é bom que eles tenham a certeza de que não vão ser processados por danos morais, que fique esclarecido essa suspensão e que eles tenham esse prazo para pagar também, para a gente não quebrar mais em cadeia
essa cadeia toda de 52 segmentos que engloba o segmento de eventos. Isso é importante. E os fundos de investimento? Eu já estou no meu tempo de finalizar? Fique à vontade, viu? Mais 5 minutos. Fico à vontade? Pronto. Então, assim, é muito importante que eu veja, eu acabo olhando mais a música, porque acabo trabalhando mais com música, mas trabalhei também aqui com a Bienal de Artes, e todos os segmentos eles estão extremamente impactados. Eles precisam, Hades, olhar agora para o mundo digital, desde o artista plástico ao museu, que já está aí aberto. E é muito importante, professor, que se diga que já está superada essa coisa do artista fazer as coisas de graça. O artista, ele acudiu à sociedade. Cláudia tem total razão disso aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sumiu aqui. Estão, né? Pois é, o artista, ele colaborou com a sociedade, ela tem total razão. Eles nos deram a sanidade de ouvir arte, de ver filmes, de ter Netflix, de ter todas essas empresas aí, todas essas commodities culturais, e isso nos salvou aqui. Eu tenho refletido muito. Por que é que eu acho que vai ser positivo? Porque os artistas, eles estão em crise, todas as vezes que isso aconteceu, eles ficaram super produtivos. Mas, além disso, eu vou um pouquinho além, professor. Eu acho que como o senhor saiu aí, sai o tempo inteiro da zona de conforto para colocar um seminário aqui online, digital, no YouTube, buscou as ferramentas, a forma de entrar, todo mundo adaptado. A gente se adaptou rapidamente. Eu nunca tinha feito uma live, toda semana faço. Então, assim, eu não sabia usar essas ferramentas, já tenho todas no celular. Então, como nós fizemos isso, eu vi um clipe todo feito da janela de um apartamento, até de uma locatora do Rio, do grupo que eu estou aí, de músicos. O caminho que se apresenta para o pequeno, porque hoje a Apresenta Rio mesmo fala isso, e a ABMI, que é a Associação Brasileira de Músicos Independentes, eles apontam o caminho para a união em associações. Então, associações antigas, até que já estavam um pouco paradas, como a Apresenta e tal, eles voltam a ter força, porque há um risco muito grande dos grandes eventos engolirem os pequenos. Então, assim, é preciso realmente olhar para o artista independente, o que ele está fazendo. Então, não tem vergonha o artista cobrar pela live, vender shows corporativos dentro da internet. Então, criar coisas inovadoras, diferentes, porque o conteúdo cultural ele é um conteúdo cativante. Então, faça o melhor que você pode, faça a melhor música, o melhor clipe, entenda que o mercado é esse, e é um mercado muito profícuo, muito positivo, porque as marcas não estão tendo onde anunciar, elas não têm teatros, elas não têm cinemas, ela tem agora esse cinema em casa, através dessas redes que distribuem filmes. Então, assim, eles precisam anunciar, agora eles precisam pagar por isso. O artista precisa cobrar a apresentação dele, seja na internet, aonde for. Ele pode fazer isso de graça? Pode, com o poder público. Se você disser, mas o orçamento é limitado até para isso. Então, nós temos que ter essas parcerias como os fundos de investimento, professor. Eu sou positiva também, porque eu acredito na tecnologia. Porque eu adoro quando eu sento aqui para fazer a bicicleta, que eu vou botando ou na Deezer, que eu sempre prefiro e tal, acabo vindo por conta da seleção que tem, quando o algoritmo, que é tão inteligente, ele já vai dizendo as músicas que eu já ouvi, que eu gosto, que sabe o ritmo que eu vou usar. Então, assim, essa inteligência tem que ser usada por nós, pelos artistas, para fazer uma coisa super nova. A gente não pode se limitar a podcast, a lives. Me perguntam muito, as lives vão continuar? Elas têm que continuar. Por quê? Porque é o que existe, é o mercado hoje. Não pode dizer, isso passou do tempo, tem live demais. Tem live demais, escolha o seu artista, porque, como ele disse, do dia que o senhor me convidou, são 70 mil músicas subindo em plataformas digitais, com faturamentos astronômicos. As plataformas ganham muito dinheiro. E o pagamento dos músicos é muito baixo. Isso decorre de inúmeros acordos. Eles conversam sobre o valor agregado que é utilizado para fazer uma música, para a repetição, na hora da discussão desse pagamento. Mas, assim, no montante, isso pode representar um dinheiro assim significativo para Paulo, para a Brina, nesse momento, para todos os artistas. Os técnicos eles têm que fazer cursos, professor. Eu digo aos percussionistas, ensinem, o mundo inteiro quer aprender como é que a Bahia toca a música. A Bahia é Nova Orleans. Então, assim, nós somos um celeiro cultural que temos que bater no peito, somos cidade da música. E nós somos super criativos, a música da gente não para, ela se reinventa o tempo inteiro. Nós temos uma nova onda aí com Baiana System, e todo o segmento que veio depois, que é uma releitura de Antônio Carlos e Jocafe. Então, assim, a Bahia
é criativa e precisa sair assim desse impacto que foi negativo, como se o mundo tivesse caído mesmo nas nossas costas, e seguir pensando em termos digitais. Esse é o que eu aponto, professor. Mas eu estou à disposição para quaisquer outras dúvidas. Me permita falar aqui, Hatz, apenas para registrar que fiquei muito impressionado com a fala da doutora Jaque. Acho que nesse ponto os artistas têm muito a aprender, talvez, com a história do direito do trabalho, ou seja, na ideia da união, efetivamente, como uma forma de construir uma nova postura nesse ponto. Eu, quando convivo com os músicos mais próximos a mim, eu vejo justamente essa sensação de um apego a um formato anterior e que a gente, na verdade, vai ter que aprender a construir essa forma. Então, é preciso realmente reaprender, se reinventar para poder atuar, sem prejuízo, obviamente, das discussões sobre políticas culturais na noção da subsistência imediata. Mas é justamente olhando no futuro nesse campo. Eu confesso que aplaudi aí essas manifestações da doutora Jaque. Rodolfo, permita... Carlos, só um minutinho, só para completar uma fala da Jaque, que ela citou, perfeito mesmo, viu, Jaqueline, essa análise dos dados, para que a gente possa entender, porque só avaliando esses dados, talvez a gente tenha condição de dar a dimensão adequada a toda essa fase que a gente está vivendo e ter esse olhar otimista que você está tendo. Rodolfo trazer essa ideia de que o músico, o artista, agora ele tem a condição de se reinventar e se associar. De uma outra maneira. Mas é só para completar, porque você colocou o projeto de lei, só para que as pessoas que estejam nos assistindo, é o 1075 de 2020, é um projeto originário da Benedita da Silva, que sofreu algumas alterações da FEGALI, e que ainda está dependendo da tramitação finalizar, mas é um projeto que tenta dar um olhar específico para o artista. É só para complementar isso aí. Professor Carlos. Hatz, antes de você passar a palavra a Rodrigo, me permita dar os parabéns a Jaqueline, que trouxe todos esses dados e que lembram a necessidade de que consigamos fazer registros escritos. Não precisa ser muita coisa, a partir de 5 folhas. Professora Cláudia. É verdade, professor. Acho que o sinal do professor Saulo não está muito bom. Mas, com certeza, o que ele quis dizer é que estamos elaborando o nosso 3º livro, Jaque, e foi espetacular, viu, sua manifestação, sua palestra. Eu quero subscrever, já que o sinal de Saulo travou, para todos e todas que estão aqui presentes, em especial os palestrantes e os artistas aqui, possam fazer textos, porque vai ser uma oportunidade de dar visibilidade às suas visões sobre o tema. Então, será uma honra, um prazer, um privilégio publicar o seu pensamento. O professor Carlos Hatz recebeu um elogio do professor Rodolfo Pamplona, que eu tanto quero bem, além de ser um compositor de uma música que eu estou adorando, que é coisa de novela, uma música romântica, linda, moderna, um rock lindo, maravilhoso, é uma honra para mim. Agora, o professor Saulo, a gente discute o tempo inteiro, ele me dá a ousadia de discutir com ele, imagine. E ele fala o seguinte, que nós temos que verificar o orçamento. Professor Saulo, eu entendo, mas há fundos de cultura no país que não estão sequer movimentados nesse momento, que nós precisamos movimentar. Os editais precisam ser abertos. Eu vi hoje uma conferência da Unesco, onde a então ministra Regina Duarte, ela só fica falando do auxílio, dessa contribuição que teve para todos os cidadãos, não apresentou nenhuma proposta, ficou falando uma medida provisória. Então, assim, é preciso efetivar agora, porque senão eles vão morrer de fome. Já estão vendendo os instrumentos, com todo respeito, vão virar o quê? Entregadores de pizza, com todo respeito aos entregadores de pizza. Então, assim, eu passo a palavra agora para Rodrigo, com imenso prazer aí de chamá-lo também. Eu estou à disposição, obrigada, me dediquei a pegar esses dados aqui, porque eu achei tão astronômicos. Eu tenho olhado já esses dados para escrever, porque eu estou escrevendo, e assim, é muito importante que todos nesse momento, que ganham dinheiro com isso, inclusive as plataformas, Rodrigo,
elas melhorem os pagamentos dos compositores agora. Minha maior preocupação são os compositores, porque vai cair a arrecadação do ECAD, professor, se as casas não estão funcionando. Então, assim, é muito grande o prejuízo que se verifica. São 593 milhões de reais para restabelecer o turismo. Então, assim, é muito dinheiro. O turismo está diretamente ligado. Mas eu gostaria de terminar, Cláudia, lembrando que cultura é a identidade de um povo. É o motivo pelo qual ele se orgulha de ser baiano. E saudar todos os sanfoneiros daqui, Cicinho de Assis, Targino Gondim, que eu acho que é o sucessor de Gonzaga, de todo mundo. Acho que a Bahia tem que ser, nessa época, representada, sim, por sanfoneiros, porque nós temos da primeira qualidade. Eu sou louca por forró. Forró é da família, sim, Zé Raimundo, porque você vai com a família inteira, você gosta da comida, representa o nosso estado. E tem mais, a Bahia é o maior forró do Brasil, porque dos 400 municípios, mais de 350 comemoram. É muito maior do que o carnaval, não em termos midiáticos, mas em termos de realização. O maior preço de veículos para você alugar nessa época para fazer produção é no São João, porque você não encontra, porque a demanda é grande. Os artistas de fora, de Alagoas, do Ceará, vêm tocar aqui, porque muitos São João ao mesmo tempo. Eu não consegui tempo para olhar os dados do prejuízo do São João na Bahia, de não acontecer, porque são 300 e tantos municípios sem fazer São João. Nós temos 10 de grande porte, incluindo Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas. E tem mais, professor Pamplona. Eu gostava bastante daquela medida do professor Manuel Jorge, de dizer que nós temos que preservar mais. As fantasias em Recife, elas não permitem patrocínio. Então, assim, nós temos que preservar a cultura de uma forma mais forte mesmo. A nossa cultura, o forró, o que seja. Então, nós temos que ser mais cruéis, assim, de não pega, ninguém tasca, que aqui é cultura da Bahia. Temos que ter um orgulho dessa identidade nossa. Eu tenho bastante. E segue com o Rodrigo aí. Antes de ir para Rodrigo, eu caí na hora, eu só estava conclamando todo mundo para fazer as contribuições escritas pelo livro e dizer a você, Jaqueline, que está aqui na nossa live hoje alguém que você indicou a mim, a Milane Muti, competentíssima professora de canto que você me indicou, professora de canto de tanta gente aqui na Bahia, e eu comecei, né, com ela a tomar aula de canto. Ela está assistindo a gente aí agora, e eu quero dar um abraço a ela aí. Um abraço para a Milane, professor. Agora imagine, quando o seu professor, que você admira tanto, que você fica horas ouvindo, lhe pede para dar uma opinião sobre a sua carreira secundária artística, você tem que indicar uma boa pessoa. A Milane é um doce de pessoa. Ela respeita a característica do cantor, que eu acho muito importante, porque tem que respeitar o que o cara tem de bom, a voz bonita que o senhor tem, professor. Milane é minha parceira, eu adoro. Um abraço para ela. Pronto. Agora, Rodrigo, né? Não é isso, Radis? Isso. Tarobinha, com a palavra, meu amigo. Fala, gente. Boa noite aí a todos, a todas. Professor Saulo, professor Radis, professor Pamplona. Fale um pouquinho mais alto, viu? Um pouquinho mais alto? Agora está melhor. Melhorou. Joia, eu queria também, né, registrar aqui, eu concordo aí com o que Jaqueline falou de maneira brilhante. Ela também trabalha na área, sabe exatamente as dificuldades que existem. Eu queria focar um pouco hoje a fala aqui para a festa de São João, já que o tema de cultura é um tema muito amplo. Eu até vim de camisa quadriculada, então vou focar em alguns temas ligados ao São João, exatamente por essa questão de delimitação do tema. Existe um problema muito grave, todo ano existe isso, que, na verdade, a sociedade ainda não acordou, em geral, que é a questão dos direitos autorais dos compositores. Eu digo isso porque agora os artistas intérpretes sentiram na pele o que é passar um São João sem receber. Os autores, que são a célula embrionária de toda a festa de São João, eles passam anos e anos sem receber nada, porque a maioria das municipalidades da Bahia, do Nordeste como um todo e do Brasil, não pagam, a maioria não paga direitos autorais. Vou falar exatamente aqui das cidades do interior da Bahia, Cruz das Almas, Amargosa, e várias outras cidades que fazem festa de São João,
e que existem ações aí que correm há anos no judiciário, e a gente sabe da dificuldade que existe até para o processo terminar, que depois segue uma ordem de precatório, ou seja, essa dificuldade toda que existe para litigar contra o poder público. E isso me incomoda muito, porque a sociedade ainda, professor Saulo, não entendeu a importância do direito de autor. Eu digo isso porque, apesar de eu ser concursado em Direito Civil na UFBA, e eu sou concursado na área de Direito Civil, mas a propriedade intelectual é uma área que eu pesquiso bastante, que eu gosto muito, e que, infelizmente, ainda é considerada uma perfumaria jurídica. E eu detesto essa expressão, perfumaria jurídica, porque perfumaria jurídica significa algo desimportante, algo secundário, algo que não é essencial. Você pode cortar essa perfumaria jurídica, você pode viver sem perfume, como quem diz. Domingo ele me perguntou, professor, o que é perfumaria jurídica? Domingo ele me perguntar isso aí, né? Né? Então, existe essa questão, esse preconceito, porque, veja, quanto mais um país é desenvolvido no âmbito cultural e no âmbito econômico, mais esse país valoriza os direitos autorais e a propriedade intelectual. Eu digo que a propriedade intelectual é um índice para você aferir o grau de desenvolvimento cultural e tecnológico de um país. Então, veja a França, veja como se valoriza essa questão. Então, veja, sempre me incomodou isso. Você vai para Amargosa, e aí, quem aluga a casa para o pessoal do interior e ganha dinheiro? Quem vende o milho ganha dinheiro. Quem vende o licor ganha dinheiro. Quem toca, que é o intérprete, ganha dinheiro. O hold ganha dinheiro. Quem aluga o som ganha dinheiro. O prefeito, se for desonesto, ganha dinheiro. Ou seja, uma cadeia de pessoas, uma cadeia produtiva ganha dinheiro. E na hora de se pagar direitos autorais, o argumento é o seguinte, o argumento é, a festa não tem intuito lucrativo, o município não lucra com isso. O STJ já pacificou isso. Se há pagamento de direitos autorais, tem que pagar. Então, esse discurso, o povo tem direito à cultura. Claro que tem direito à cultura. O direito à cultura está previsto na Constituição Federal. Então, né, Hatz, constitucionalista, aí de escola, professor Saulo, constitucionalista, existe o direito à cultura, mas também existe o direito de autor, que é direito fundamental previsto no artigo 5º. Então, aqui fica a minha crítica a dizer que existe um outro tipo de pandemia, que é uma pandemia mais discreta e uma pandemia que existe há décadas no Brasil. Inclusive, existe um prefeito de uma cidade, né, daqui do Nordeste, que ele fez um projeto de lei para diminuir o prazo de proteção de direitos autorais, que no Brasil é de 70 anos. Né? Ele quis diminuir para 30 anos. Ou seja, ele fez um projeto de lei e ele sequer sabe que o Brasil é signatário da Convenção de Berna, e a Convenção de Berna estabelece que um prazo mínimo de 50 anos para obras musicais. Ou seja, ele nem sabia que ele não poderia fazer um projeto desse, e não vai passar, obviamente. Mas veja, as pessoas querem economizar com a parte do direito de autor. Então, eu não sou contra a live, eu sou absolutamente favorável a lives, eu acho que deve existir. Gosto de assistir vários shows de grandes artistas com marcas patrocinando. O que eu não acho justo são duas coisas. Primeiro, que não se diga o nome do autor. Eu acho que as lives precisam melhorar nisso. É uma campanha que a gente vem fazendo há muito tempo. O artigo 24, inciso 2 da Lei de Direitos Autorais, e o artigo 108 diz que precisa dizer o nome do autor. Então, os próprios autores que criticavam e criticam as rádios, porque a única rádio que respeita fielmente isso aqui na Bahia é a Rádio Educadora, a única que diz o nome do autor de todas as músicas é a Educadora. As outras não respeitam fielmente a lei nesse aspecto do direito moral. Então, poxa, vai fazer uma live, não custa nada você colocar lá o nome do autor. Poxa, eu cantei uma música aqui com meu parceiro Lorival, fiz questão de dizer que a letra é dele, porque, poxa, isso eu acho que faz... Como o Targino Gondim, quando ele canta a música, né, Espero na Janela, ele fala o nome dos outros coautores. Então, eu acho que as lives precisam, primeiro, evoluir nisso, e segundo, as lives precisam pagar direitos autorais quando há patrocínio, obviamente. Quando há esse intuito lucrativo, quando o artista está lucrando com isso, é óbvio que tem que ter um licenciamento de direitos autorais. Então, eu queria fazer uma dica para vocês cultural, que Targino,
me indicou esse livro, Tadino Gondim, e eu li no ano passado esse livro, e é espetacular. Esse livro se chama O Fole Roncou, Uma História do Forró. Os autores são Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues. É espetacular esse livro, para quem gosta de forró, para quem gosta da história. Então, conta desde Luiz Gonzaga até praticamente os dias atuais, diversos casos. E aqui eu trago um caso para a gente analisar, né? Um caso interessantíssimo. Qual é a editora? A editora é Zahar. Editora Zahar. Então, esse caso é interessantíssimo e não desmerece nem um pouco o Luiz Gonzaga, porque Luiz Gonzaga foi um gênio, foi um precursor, foi um cara... E olha que interessante, o professor Saulo, que gosta muito de música, o pai de Edu Lobo, que era Francisco Lobo, ele trabalhava numa emissora, era diretor de uma emissora de rádio, e queria proibir Luiz Gonzaga de cantar. Ele dizia que Luiz Gonzaga só deveria tocar sanfona. E foi um radialista que falou, não, esse espaço aqui é meu, ele não pode mandar no meu espaço, no programa, eu quero que você cante. Então, Luiz Gonzaga começou a cantar por causa de um dos radialistas, né, que tinha um espaço comprado no programa. Aí eu falei, puxa vida, o pai de Edu Lobo não teve essa, veja que um pai de um grande músico, que era também compositor, mas deu uma mancada grande, porque eu particularmente amo a voz de Gonzaga. E olha que interessante, a melodia de Asa Branca, pasmem, eu tomei um susto quando eu li isso, não é de Gonzaga. A música, né, está registrada como dele e de Humberto Teixeira. Essa biografia também eu indico para vocês, é espetacular, né, de uma francesa, Dominique Dreyfus, Vida do Viajante, a saga de Luiz Gonzaga. E ela também confirma isso que eu estou dizendo nesse livro aqui da editora 34. Então, Asa Branca era uma melodia anônima, de autor anônimo. Eu, inclusive, quando eu estudava, Saulo, violão, eu estudei violão quando eu tinha 14 anos, eu comecei a estudar, e eu tinha um livrozinho de partituras, e eu tinha um tal de um autor que eu perguntei um dia para o professor, rapaz, esse cara é bom, esse fez muita música, anônimo, quem foi ele? Aí o professor falou, seu ignorante, isso aí, ele deu uma bronca em mim, explicou, um grande amigo, Marcelo Avatar, era um grande músico, está morando no Rio hoje, e quer dizer, existem muitas músicas que a gente não sabe quem são os autores, né? Então, a mesma coisa a gente fala, menino de rua, é uma expressão pejorativa, nenhum menino nasceu de uma boca de lobo, sempre teve um autor, um pai, não sabe quem é esse pai, a mesma coisa a música. Então, nesse caso aqui, olha o que o autor diz, isso é mesmo seu, Luiz? A resposta vinha acompanhada de uma risada marota. Acho que é. Entre a dúvida e a certeza, Humberto Teixeira enfatizava em entrevistas que ele e o parceiro não inventaram músicas como Asa Branca, mas as resgataram de algum lugar das memórias sertanejas de Gonzaga. Este, por sua vez, assim definia o método de lembrar e compor. Aqui, abre aspas, fala do próprio Luiz Gonzaga. Lá no sertão, a gente não dava muita importância à composição. Eu era um inventador danado. Quando quis me lembrar das coisas que eu havia tocado quando era menino, tive alguma dificuldade. Lembrei da Asa Branca, do Pé de Serra, do Juazeiro. Só tinha conhecimento que isso tinha dono e que quando fazia era nosso mesmo. Foi aqui no Rio de Janeiro. Aí eu sabia que determinada melodia nascia com a gente. Nós éramos autores e tínhamos direitos sobre ela. Olha que interessante. Então, essa própria concepção de autoria, né, por exemplo, muitas músicas do folclore, eu tive um caso que eu até levei, professor Saulo, esse compositor, ele foi homenageado lá no auditório Raul Chaves, num seminário que eu fiz aproximadamente em 2003, lá no auditório Raul Chaves. Havia um jornalista da TVE, chamado Josias Pires, que ele fez um documentário chamado Da Quixabeira para o Berço do Rio. E Carlinhos Brown, ele fez uma adaptação de 3 músicas que ele tirou de um disco de vinil chamado Da Quixabeira para o Berço do Rio, e estava lá no disco anônimo. Anônimo mesmo, ele não fez de má fé e nem disse que a música era dele. Isso o próprio Heitor Villa-Lobos fazia muito.
Ele pegava músicas do folclore, músicas de autores desconhecidos e fazia adaptações. Então, essa adaptação que foi gravada no disco Alfa Gama Betizado, com ele cantando com Gil, Caetano, Gal e Bethânia, um disco lindo do Carlinhos Brown, a música foi lançada ali, essa adaptação de 3 obras que virou, né, o que a gente conhece hoje, né? Só que o Cheiro de Amor depois gravou um disco ao vivo com a Carla Vise e vendeu 1 milhão de cópias. E aí o jornalista da TVE me ligou e disse assim, olha, eu descobri um dos autores dessa música que está vivo. E o nome do compositor era um senhor, não sei se ele está vivo ainda, espero que esteja, mas ele era já bastante idoso, estava meio adoentado já, e o nome dele era Manuel dos Santos Silva, porque na obra fala assim, né? Fui de viagem e passei em Barreiros, avisa meus companheiros, sou eu, Mané de Isaías, na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Então, essa parte da música é dele, e todo mundo de Riachão do Jacuípe sabia disso. Aí eu peguei a certidão de nascimento dele, o nome dele é Manuel dos Santos Silva, o pai Isaías, por isso que ele fala Mané de Isaías. E eu falei, senhor Manuel, você é autor dessa música? Ele falou, ainda cantarolou outras. Eu entrei em contato com o Carlinhos Brown e falei, olha, o cara é autor mesmo e tal. Foi feito um acordo, ele recebeu um bom dinheiro de direitos autorais, né, uma pessoa bem humilde, esse Manezinho de Isaías, e passou a constar como autor. Então, esse é um caso interessantíssimo, um ótimo tema para pesquisa na área das universidades, essa questão, porque existe o quê? Existem pessoas que assinam músicas do repertório anônimo. E se a obra, do repertório que está em domínio público, não foi o caso de Carlinhos Brown, mas existem alguns autores, e nesse livro existem algumas histórias nesse sentido, que algumas músicas eram de domínio público já, e alguns autores assinavam, porque as gravadoras mandavam o cara assinar, porque a obra teria que ter dono, coisa nenhuma. E você sabe que quando a música não está em domínio público, tem que pagar direitos autorais. Então, esse é um caso interessantíssimo. Uma outra dica cultural que eu queria dar para vocês, além desse livro aqui, o Fole Roncou, que é maravilhoso, é um filme que vocês podem assistir no YouTube. O nome desse filme, procurem, O Homem que Engarrafava Nuvens. Esse documentário é sensacional, é um documentário sobre Humberto Teixeira. Humberto Teixeira foi um grande parceiro de Luiz Gonzaga, de diversas músicas, de Asa Branca, de Juazeiro e muitas outras músicas. Ele era advogado, ele foi um dos diretores da UBC, União Brasileira de Compositores, inclusive eu tenho um livro dele aqui, na época que ele lançou, falando sobre essa questão também dos direitos autorais, né? E, para finalizar a minha fala, eu vou trazer aqui para vocês uma questão que eu pesquisei essa semana, professor Hatz, professor Saulo, muito recente, essa questão aqui para a gente debater, tá? Em 2005, o prefeito daqui da cidade, na época, João Henrique, ele sancionou a lei 6.908 de 2005. E ele instituiu essa lei, o dia 13 de dezembro, como Dia Municipal do Forró. Por que 13 de dezembro? Por que 13 de dezembro? Porque foi o dia de nascimento de Luiz Gonzaga, que nasceu em 13 de dezembro de 2012. Isso, inclusive, foi uma sugestão de Carlos Pita, do compositor, que é um grande autor aqui baiano, Carlos Pita, que eu mando um grande abraço para ele. Ele sugeriu isso ao vereador Silvonei Salles, e o Silvonei Salles fez um projeto de lei, e essa lei foi aprovada. Agora, recentemente, né, foi aprovado o projeto de lei 197 de 2019 e mudou. Olha que coisa curiosa, a data do Dia Municipal do Forró foi alterado do dia 13 de dezembro para 10 de junho. E na fundamentação eu pesquisei o projeto, tem lá uma emenda que teve, salvo engano, foi de Duda Sanches, não ficou muito claro isso, mas parece ser dele, e a fundamentação foi o seguinte, que 13 de dezembro, aspas,
era incompatível com o calendário de festejos do município. Aí eu fiquei, como é que é incompatível? Como é que pode ser? Se o Brasil inteiro, inclusive existe uma lei federal, que é a Lei 11.176 de 2005, uma lei federal que instituiu o dia 13 de dezembro como Dia Nacional do Forró, em homenagem à data natalícia do músico Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião. Então, Salvador está com uma data diferente. Aí eu pesquisei e liguei para Carlos Pita. Falei, Carlos, Pita, me ajude aí. 10 de junho é porque quem foi importante que nasceu, que morreu? Procuramos e não achamos. Então, disseram 10 de junho. Pronto. Está dentro, pelo menos, da trezena de Santo Antônio. Mas eu, sinceramente, não sei por quê. Sobre a questão que nossa colega Jaqueline falou, né, eu me lembro disso na época da polêmica, né, do colega Manuel Jorge. Eu acho assim, que para festa particular, no caso, como era o Forró do Bosque, eu me lembro disso, eu não sei se o Ministério Público do Trabalho teria essa competência para se intrometer numa questão de mercado. Veja, é um ponto de vista meu. Eu acho que o que a TV Nordeste fez agora em colocar, né, Léo Santana e tal, eu acho que isso é uma concessão pública, ou seja, eu acho que isso pegou mal demais para a emissora, porque isso já houve aqui, todas as manifestações de rádios, né, porque foi uma representação da Bahia, então isso soou muito mal. E hoje, com rede social, há uma reverberação disso, eu acredito que houve né? Agora, para festas com dinheiro público, e aí a gente vai falar disso, existe uma lei, professor Saulo, aqui no município de Salvador. Essa lei é a Lei 9266 de 2017. Tá? Ela diz o seguinte: fica determinado que a contratação de artistas e conjuntos musicais para eventos culturais, shows e festejos realizados pelos entes públicos com verbas oriundas do município de Salvador deve obedecer a percentual mínimo a ser definido na regulamentação desta lei. Ou seja, a lei municipal tentou estabelecer uma cota. Há uma lei estadual para isso, que estabeleceu uma cota de 60%. Essa lei estadual, eu posso aqui dizer o número para vocês, que eu pesquisei, que é a lei 13.368 de 2015, é uma lei estadual, que estabelece aqui no artigo 1º, fica determinado que a contratação de artistas e conjuntos musicais para eventos culturais, shows e festejos realizados pelos entes públicos, com verbas oriundas do Estado da Bahia, deve obedecer a percentual mínimo de 60% de profissionais que expressam e valorizam a cultura baiana. Então, uma festa em Cruz das Almas é uma coisa que traga artistas sertanejos, por exemplo, de outros estados, se não estabelecer essa cota, estaria infringindo a lei. Aí, meu querido amigo Marcelo Timbó, que brilhou aí, né, já voltou aí, eu leio da matéria jornalística dizendo: primeiro ano de aplicação da lei da Zabumba, ainda criaram um nome super bonito. E está lá todos os parlamentares, com todos os forrozeiros posando para foto, e aí sai, professor Saulo, na imprensa: lei da Zabumba no primeiro ano de aplicação da Xabu. Olha que coisa interessante. Vocês, constitucionalistas, nós aqui que trabalhamos com direito, é o Brasil. O Brasil é isso, é o país da lei que dá Xabu. O Brasil é o país da lei que não pega. E você tenta explicar lá fora isso, e Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes. Né? É muito bonito isso. Teve um deputado estadual daqui da Bahia que me chamou porque queria fazer um projeto de lei obrigando as emissoras de rádio da Bahia para mencionar o nome dos compositores. Aí eu falei: deputado, essa lei seria inconstitucional, porque quem legisla sobre radiodifusão tem que ser a Câmara dos Deputados, não é a Assembleia. Ele falou: mas não importa, vamos fazer um debate. Quer dizer, a lei é para levantar um debate no nosso país.
A lei é para... Né? Então, nesse caso aqui, eu concordo muito com o que Jaqueline falou, quer dizer, eu criticava um pouco os pernambucanos, achava os pernambucanos um pouco bairristas, e acho que o Carnaval de Salvador, por exemplo, hoje, já não é um carnaval da Axé Music. Carnaval de Salvador, você tem forró, você tem techno, você tem rock, você tem tudo. É uma festa que não é mais uma festa de música baiana, você encontra de tudo, também música baiana. Ou seja, eu não sei se é ruim isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o forró... Né? Agora, já começam os exageros, professor Saulo. Eu sou a favor de uma cota para os forrozeiros baianos. Agora vem um outro projeto de lei que eu pesquisei aqui, né, de autoria do deputado Jacó Lula da Silva. Olha que projeto que não vai pegar. Diz assim, o artigo tem apenas o projeto tem um artigo. 2 artigos, na verdade. Artigo 1º. Fica destinado 50% das verbas dos contratos das festas juninas do orçamento público estadual para os artistas do tradicional forró pé de serra. Aí eu parei e falei, forró pé de serra. Tá? O que é forró pé de serra? Aí vamos lá. Parágrafo único. Consideram-se artistas de forró pé de serra os que utilizam instrumentos musicais como sanfona, zabumba, triângulo e pandeiro no estilo Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, Cicinho de Assis, dentre outros do forró tradicional. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Olha que coisa inconcebível, quer dizer, o próprio Gilberto Gil, que lançou nacionalmente Targino Gondim, esse cara que eu sou fã, Targino Gondim é um grande artista, quer dizer, Gilberto Gil gravou Esperando na Janela para o filme e fez um super arranjo com a guitarra no início. O Saulo, que é guitarrista, estava uma guitarra linda de Gilberto Gil, quer dizer, botou guitarra, quer dizer, ele não estaria na cota se fosse Gilberto Gil cantando São João de Salvador, quer dizer, tem que ser pé de serra, quer dizer, aí já começa a se meter demais. Quer dizer, o poder público não paga direito autoral e quer se meter com pé de serra, a dizer o que pode tocar, o que não pode. Primeiro, faça a sua parte. Pague os direitos autorais para os compositores, porque os compositores não são os intérpretes, na maioria das vezes. As pessoas acham que os autores são os intérpretes e, na maioria das vezes, não são os intérpretes. Você vai lá, pega o set list de uma banda de forró, está lá o compositor de muitas músicas ali, são pessoas que ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem são e que não ganham nada. Então, eu acho que o poder público deve sim, acho que esse assunto de cultura deve ser um assunto estudado nas faculdades, acho que, e esse amor que as pessoas devem ter pelo forró, isso deve começar desde cedo, a gente estudar nas escolas a cultura, a ler, por exemplo, ler um livro, ler uma biografia de Luiz Gonzaga, ler a história do forró, conhecer, isso deve ser visto em sala de aula para se criar isso. A partir do momento que você cria esse conhecimento e esse amor, né, com a sua identidade cultural, você não vai precisar de deputado para dizer o que deve tocar e o que não deve. Né? Então, é o meu ponto de vista, obviamente que não estou aqui imune a críticas, mas agradeço aí, passo aí para a Hatz a palavra, e desculpa aí se eu falei demais. Um abraço a todos. A gente passaria a noite toda aqui ouvindo você, Tarobinho. Você é um poço de cultura, viu? Porque nós temos o horário, 8 horas a gente colocou como o teto, porque o nosso querido professor Rodolfo Pamplona, ele também vai participar de outra live, outro evento. E, nesse sentido, eu gostaria que, antes de passar a palavra para o professor Rodolfo, Tarobinha também nos brindasse com uma música, né? Uma música para a gente passar para ele. Você estava com a canção aí guardada para a gente. Eu vou cantar mais uma parceria aqui que eu fiz com o Loriva. É um shot, se chama Coisa Fina é Shotear. Ai, meu Deus, desafinou aqui. Vamos lá. Cadê você, menina, em meio à multidão? O nosso shot ainda acende o coração. O shot é bom, menina. Vem
cá pertinho assim, me dê a mão. Já bate uma saudade com cheiro de flor, sorriso de verdade com beijo de licor. O shot é bom, menina, a nossa história eu sei não acabou. Vem cá, lumiou nosso olhar. Vem cá, menina, chuva fina é pra dançar. Vem cá, lumiou nosso olhar. Vem cá, menina, coisa fina é shotear. Cadê você, menina, em meio à multidão? O nosso shot ainda acende o coração. O shot é bom, menina, vem cá pertinho assim, me dê a mão. Já bate uma saudade com cheiro de flor, sorriso de verdade com cheiro de licor. O shot é bom, menina, a nossa história eu sei não acabou. Vem cá, lumiou nosso olhar. Vem cá, menina, coisa fina é pra dançar. Vem cá, lumiou nosso olhar. Vem cá, menina, coisa fina é shotear. Ei, rapaz, né? Professor Saulo, dá para lançar um CD, viu? Só de música que a gente ouviu aqui. Com certeza. Eu acho que a gente tem que reviver aquele projeto de fazer no fim do ano um evento na faculdade, botar todo mundo em cima do palco lá, do Espaço Chaves. Botar Professor Rodrigo, Rodolfo, autoral. agora estamos caminhando para o final do nosso evento, infelizmente. 2 horas, pessoal, já passou. E o professor Rodolfo vai, então, encerrar essa nossa noite festiva junina. Ele que veio a criar, a escrever uma poesia dedicada a esse evento nosso, ao 13º Seminário sobre Direitos e Deveres Fundamentais em Tempos de Pandemia. Professor Rodolfo, com a palavra. Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final aqui de mais um seminário. Foi uma noite muito prazerosa, uma noite diferente, em que discutimos direito, sociedade e arte. E tivemos diversas manifestações artísticas, e a gente precisa, na verdade, perceber que a arte, a poesia, a música, ela é nosso refúgio justamente nesse período de reflexão. E temos que encerrar, porque estamos passando um São João na pandemia. E eu disse, olha, tantas pessoas iriam cantar, eu disse, olha, eu não vou cantar, não. Acho que eu vou ter uma outra live daqui a pouco, eu vou ter alguma oportunidade, talvez, de fazer um pequeno repente, né, para que a gente possa terminar essa noite refletindo sobre o que é um São João na pandemia. Festa junina na pandemia é diferente do São João, quando os dias da gente eram apenas normais. Os amigos e as famílias, como antes, não estão presencialmente ao lado e juntos mais. Se não dá mais para abraçar, isso não quer dizer que a vontade de cantar tenha que desaparecer. Se não dá mais para beijar, isso não quer dizer que a ausência do tocar anule o desejo de viver. Hoje pode não ter dança, ou mesmo um brinde com quentão, mas sempre terá a esperança que aquece o coração, de que, se não abraçados fisicamente, continuaremos ligados espiritualmente. E isso renova a alegria e o desejo por dias melhores, que é o combustível da folia e a ordem para que não chores, pois na nossa folia pode até faltar licor, mas nunca na vida faltará o amor. Meus amigos e amigas, boa noite a todos, um feliz São João, e quero dizer que a gente se encontra semana que vem com mais um seminário de Direitos e Deveres Fundamentais na pandemia. Um abraço a todos e todas. Um abraço a todos e todos. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado a todos que participaram com as palestras, músicas, comentários, viu?
Muita saúde para a família de vocês. Muito Boa obrigado. noite, tchau, obrigada. Obrigado a todos. Feliz São João! Feliz São Feliz São João. João! Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Rodrigo, Cláudia, Jaqueline, Obrigada, Tchau, tchau. professor. Todos aí. Boa semana.